escolheste para uma obra na face dessa terra, Pai. Continue usando ele, Senhor, como um canal em tuas mãos, Pai. Um canal de bênção para nossas vidas, Pai. A qual precisamos aprender mais e mais a tua palavra e colocar em prática, Senhor. A qual será falado sobre a obediência, onde traz a bênção é na obediência. Continue abençoando o teu servo, Pai, porque tem sido obediente à tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Mais uma vez aqui, né? Feliz e contente com o nosso Senhor, né? Os irmãos também? Amém. Que bom, né? Podemos assentar. Hoje nós vamos estar estudando sobre o Deus de toda a provisão, né? Deixa eu até nossa lição hoje tem como título, né? Abraão, a esperança do pai da fé, né? Então, Abraão, esperança do pai da fé, esperança, meus irmãos, esperança. Acho que a melhor definição assim que eu encontrei até hoje para esperança é esperar com confiança, né? A gente esperar com confiança, porque Deus é fiel, Ele promete, Ele cumpre. Isso nós vamos ver estudando a lição aqui sobre a vida de Abraão também. Creio eu que Deus falará com os irmãos também. Eu estudando um pouquinho essa lição também aprendi um pouco mais sobre a vida de Abraão. Que a gente estuda, a gente tem que pesquisar, né? Então a gente vai, acaba assim aprendendo muito mais, né? Então vamos estar fazendo a leitura do texto áureo todos juntos, né, como já é costume da igreja. Textual. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria. Né? A verdade prática. A fé que Abraão tinha em Deus e frutos da sua caridade. Então, só aqui a gente já vai dar uma folhada na Bíblia, né? Textual mesmo, tem uma boa explicação, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Né? Muitas das vezes é difícil. Né? Eu vejo isso por mim. Indo para um lugar que havia de receber por herança, indo para um lugar que ele nem sabia onde que era, a distância, clima, nada, não sabia nem como que era lá. E saiu sem saber para onde ia, né? Então, a obediência, já foi falado aqui até na oração também, né? É o que agrada a Deus, né? Então, vamos dar uma olhada no primeiro livro de Samuel, 15, 22. Tem algum irmão que possa ler para mim? Eu vou estar pedindo sim, porque eu quero a participação dos irmãos também. Né? Porém, Samuel disse: tem por o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Então aqui nós já vemos, né? Deus ele se agrada mais da obediência do que qualquer outro sacrifício que nós venhamos fazer. Né? Vamos ler também no Salmo também, 119, 105. Esse versículo é bem conhecido, mas fala assim da palavra de Deus, né? Salmo 119 e 105. Alguém pode ler? Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a lâmpada, né? Ela que nos faz enxergar a palavra do Senhor e luz
para continuar guiando a gente nos caminhos deles, né? Porque nesse mundo de trevas, a gente precisa desse alimento que é a palavra de Deus, né? E quando Abraão ele foi chamado, ele obedeceu. E conta a história secular também, historiadores lá, que eles falavam que está em... eu vou lembrar. Josué fala que o pai dele adorava ídolos, né? Então ele já era pagão naquela época, ele já vinha de uma religião pagã, eles adoravam ídolos, então ele cresceu vendo aquilo, né? E normalmente os filhos seguiam os caminhos do pai, mas ali ele ouviu a voz do Senhor, Deus falou com ele, chamou ele, e ele decidiu obedecer, né? Assim como nós hoje estamos aqui, né? Deus nos chamou, nós ouvimos o Espírito Santo tocar nos nossos corações, reconhecemos que somos pecadores e aceitamos Jesus como nosso suficiente, único e salvador. Estamos aqui, nós obedecemos, mas isso tem toda uma continuidade, como nós vamos aprender. Vai falar da chamada, vai falar da provisão de Deus, vai falar das promessas. Isso se encaixou na vida de Abraão, como nós vamos estudar aqui, mas isso se encaixa em nossas vidas. Os irmãos, prestem atenção assim em cada detalhe, que eu creio assim que Deus vai falar, né? Também em 2 Coríntios 5:7, Paulo fala que nós andamos pela fé, não por vista, né? Nós andamos pela fé, acreditando naquilo que Deus tem prometido na palavra dele para nossas vidas, não pelo que nós estamos vendo, né? Então não é algo visível. Em 1 João também 5:4, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, a definição de fé a gente encontra em Hebreus 11 ali, né? Vamos estar lendo? Hebreus 11. Alguém pode ler? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, aqui está bem explicado assim, né? A fé que nós temos que ter, né? A fé, acreditar naquilo que não existe, acreditar em algo que a nossa mente não tem como imaginar o que Deus tem para nós, né? Então, nós fiquemos firmes, né? Que nem Abraão, pela obediência dele, ele ficou firme na fé, né? Tiago também, 1:22, ele nos lembra também, né? Tiago 1:22, que nós não devemos ser somente ouvintes, mas cumpridores da palavra, né? Então, é algo que chama muita atenção assim, porque às vezes nós ouvimos, aí o pastor prega uma mensagem, aí vem outro irmão dar a mesma palavra, vem outra pessoa de fora também dar a mesma palavra. Mas por que Deus está repetindo tanto a mesma palavra, né? Aí a pergunta veio a mim, você já colocou em prática? Ou vai ter que repetir novamente, né? Então, a gente está atento, que Deus ele tem falado de uma maneira assim tão especial, usando os pastores, os professores, né? Ministrando as aulas aqui, que a gente sente o carinho que ele tem por nós, esse amor que ele tem por mim e por você. Então, o mínimo que a gente pode ter assim é a obediência. E é algo que nós aprendemos só exercitando, não tem como, né? A gente fala às vezes, obediência fica algo muito vago assim, mas não, é só quando a gente pratica mesmo. A fé também nós vamos ver aqui também, né? Então, pela lição também nós vamos aprender também que Abraão ele foi um homem sujeito também às mesmas tentações, igual Elias também, né? Mas foi provado, né? Então, nós que temos promessas, as nossas promessas vão ser provadas. Deus ele quer cumprir, mas ele quer ver fidelidade da nossa parte, né? Fidelidade
e a fé, crendo que Ele é galardoador, né? Então vamos estar entrando aqui na lição, introdução, que já foi um pouquinho, mas vamos fazer a leitura, né? Introdução. Deus escolheu e chamou Abraão quando ele ainda vivia em Ur dos Caldeus. Abraão pertencia a uma família pagã, porém ele acreditou em Deus de todo o coração, decidiu obedecê-lo, tornou-se o pai de uma importante nação, Israel. Por intermédio de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas e restauradas. Deus tinha um plano perfeito para a vida de Abraão e para a humanidade. Abraão saiu da sua terra e do meio da sua parentela para um lugar que ele não conhecia. É preciso fé para obedecer a Deus e cumprir a sua vontade, né? Então a gente já vê aqui que Abraão ele largou tudo não, né? A gente vai ver que ele levou ainda um parente dele, né? Mas isso teve consequência, né? Então não foi uma total obediência, mas talvez a intenção dele fosse outra, né? Mas no primeiro tópico, o título diz assim: a chamada de Deus. O ponto 1, projeto divino. Então a chamada de Deus já é um projeto divino, né? Um projeto de Deus. Deus ele tem um projeto para mim e para você, assim como ele teve com Abraão, né? Eu já me peguei esses dias, né, falando. Eu falei, o pastor me pediu para dar aula novamente, né? Eu falei, sempre quando o pastor pede, vem umas provações. Numa das primeiras vezes eu comentei, foi quando deu aquele apagão aqui na região. Ficamos 3, 4 dias sem luz, né? Passando na aprovação. Aí na outra vez que o pastor pediu para dar aula, foi o Taifu que passou também. Tremeu a casa toda lá, eu não sabia se estudava, se segurava. Então, eu vi essa semana também, quando o pastor me ligou e pediu para dar aula, eu falei, lá vem prova. Às vezes quando o pastor está indo assim, desce aqui com a revistinha do púlpito, vai indo para aquele lado, a gente já vê assim para o lado, assim, falei, não. A gente tenta fugir, mas Deus ele fica olhando você, ele fica esperando você tomar essa decisão, não vai. E semana passada os irmãos viram que eu não vinha à igreja, eu já achando que a neném já ia nascer, né? Que ela começou a sentir muita dor, eu falei, então eu vou ficar aqui em casa, né? Qualquer coisa eu já vou correndo, né? Aí quando o pastor me pediu para dar aula, eu falei, puxa vida, mas como que eu vou dar aula, né? Já está, né? Bem dizer, está na portinha já para sair, né? Como que eu vou ter que sair correndo, né? Eu falei, não, a gente vive de escolhas. Então, se a gente escolhe fazer a vontade de Deus, eu tenho que crer que Ele está no controle. Então, Ele está lá com ela, está cuidando dela. E se tiver que acontecer, acho que dá para esperar uma horinha, né? Até terminar a aula aqui, para a gente poder ir lá para o hospital, né? Mas eu creio assim que nada foge do controle dele, como nós vamos estudar aqui, né? Então, um projeto divino. Deus tinha um projeto para resgatar o homem pecador. Abraão fazia parte desse projeto. Nada do que acontece na terra é surpresa para Deus. Ele tudo sabe e tudo vê. O Senhor não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Abraão fazia parte de um projeto divino de salvação. A partir dele surgiria uma família que se tornaria um povo especial, do qual, no tempo próprio, sairia o Salvador do mundo, Jesus Cristo, né? Então, Deus ele tem todo um projeto preparado, e antes da fundação do mundo, né, nós entendemos que já havia a cruz de Cristo, né? Então, Deus ele não falha, tudo está no controle, tudo está nas mãos dele, né? Já contam aqui um testemunho, quase não gosto, né, de contar testemunho, mas eu falo assim, na fábrica, de novo, vai entrar outro calendário lá, a partir do dia 16 de junho,
O mesmo pessoal que não trabalhou mês passado não vai trabalhar de novo, só vai ficar eu e meu chefe lá novamente, né? Eu falo assim, esse é o Deus da provisão, né? Ele sabe. Porque tem 3 rapazes que trabalham lá, são todos solteiros, né? Então não estão tão, assim, digamos assim, né? Não tem passarinho para dar água, né? A gente que já tem, está vendo outro passarinho ainda, né? Então Deus ele vai provendo tudo, né? Então é tudo no tempo dele. Eu antigamente assim, era uma pessoa assim que não gostava de me preocupar com muitas coisas, né? Ainda conhecendo Deus, eu falei assim, olha que coisa maravilhosa, né? Não que eu vá me acomodar, sentar e esperar, né? Deus ele fala para a gente buscar Ele, na palavra dele. Então é algo que a gente não pode parar, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar nela, né? Não ficar sentado esperando só as promessas, não ficar sentado só esperando as bênçãos de Deus e não querendo Deus da bênção, né? Ponto 2. O desafio de acreditar no projeto divino. Abraão foi desafiado a crer e obedecer. Não bastava só crer, né? Tinha que obedecer também. Embora não conhecesse todo o projeto de Deus, que Deus tinha para a sua vida, porém o Senhor estava à frente desse projeto. Abraão deveria apenas acreditar no plano divino e obedecer, tendo a certeza de que nada lhe faltaria em sua jornada de fé. Segundo Lawrence Richard, o exame à vida de Abraão nos dá ideias que podem transformar a nossa própria caminhada com Deus, né? Quando fala de Abraão também, eu vi o comentário uma vez do ex-presidente lá dos Estados Unidos, Obama. Ele fez um comentário uma vez lá que como que se pode acreditar num livro desses que você vai subir no monte e sacrificar seu filho, né? Ele fez esse tipo de comentário, né? Mas a gente sabe que ali é espiritual, né? Que ali Deus estava trabalhando na vida de Abraão, né? Tem todo um significado espiritual, né? Então que digo assim que foi infeliz, né? Nesse comentário, mas são pessoas que não creem realmente em Deus, né? E a Bíblia nos ensina a orar pela vida deles, né? Então o desafio de acreditar no projeto divino. No projeto divino a gente tem que crer, não entender. Porque isso já aconteceu comigo. Deus, eu tenho chamado na minha vida, então me mostra, né? Para onde que eu tenho que ir, o que eu devo fazer. Não, Deus fala, se prepara primeiro. Como que você quer ir sem estar preparado? Né? Então, eu falei, a gente tem que estar preparado. Porque a gente vê muitas pessoas desistindo pelo caminho, porque não tiveram essa preparação, não buscaram a Deus, né? Principalmente intimidade com o Senhor, né? Que é o que vai fazer a gente crescer na fé, né? 3.3. Um projeto para abençoar as nações. Ao escolher Abraão, Deus não queria fazer favores e privilégios apenas a ele e sua descendência. O projeto do Senhor era imenso e alcançava todas as nações da terra, né? Então, é Isaías que fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então, o que Deus tem preparado é algo que a gente não pode imaginar. A nossa visão aqui ela é terrena, a nossa visão é limitada, né? A visão de Deus vai além, né? Deus ele sabe, né, de todas as coisas. Então, como eu disse, está tudo no controle dele. Ele em Provérbios, né, que o pastor sempre fala, né, que o coração do rei está na mão do Senhor e ele direciona para onde quer, né? Então, Deus, a gente vê Deus controlando tudo hoje em dia, né? Antigamente a gente achava que era só coisa do homem, coisa do mal, e não imaginava Deus, mas Deus ele está controlando tudo e nada foge ao controle dele, né? Então, aqui a síntese do tópico 1. Deus escolheu e chamou Abraão para um grande projeto, né? Glórias a Deus que Abraão obedeceu.
né? Então já vamos passar. Então nós falamos aqui da chamada, né? Como se deu a chamada de Abraão, né? No tópico 2, nós vamos falar da provisão de Deus. Então, Abraão creu, agora a provisão de Deus. Abraão, primeiro ponto, Abraão sai da sua terra. Abraão saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, e foi para Harã. Ele deveria ter saído apenas com sua mulher, Sarai, mas acabou levando seu pai e seu sobrinho Ló. Os primeiros passos de Abraão revelam tanto fraqueza pessoal como um caráter forte e determinado. Abraão não era perfeito, assim como nós, porém confiava que Deus estaria com ele em sua caminhada. Também tinha plena certeza da provisão divina. Por isso não hesitou em levar seu pai e seu sobrinho. Depois da morte de seu pai, Terá, em Harã, Abraão ouve a voz de Deus e vai para Siquém, na terra de Canaã. Deus reafirmou suas promessas e lhe mostrou toda a terra dos cananeus para a terra prometida, para ele e seus descendentes. Nesta terra, de leite e mel, não lhe faltou oposição. As promessas de Deus não são garantias de que não enfrentaremos crises, dificuldades e oposição. Em Siquém, Deus lhe apareceu e reafirmou suas promessas. Abraão precisava de forças para prosseguir. Ele saiu de Siquém e foi para Betel. Ali edificou um altar, mostrando a sua comunhão com Deus. Então aqui já no começo fala, né? O comentarista aqui ele já fala, né? Que ele teria que ter saído só ele e a mulher dele. Abraão, a ordem é para você, leva só a tua mulher e vai-te embora. Mas ele falou assim, não, ele é Deus da provisão, Deus tem promessa, então Deus vai suprir as necessidades, né? E eu estava lendo acerca da cidade lá naquela época, lá houve uma guerra lá, e destruíram praticamente a cidade, então a família dele estava num grupo que estava migrando já para outra terra, né? Então eles saíram todos juntos, né? E só que Abraão tinha o chamado de Deus, que era para ele, mas ele creu que Deus ia prover. Então ele falou assim, eu vou levar meu pai e vou levar meu sobrinho, porque o pai de Ló já tinha morrido, né? Lá em Ur dos Caldeus mesmo, já tinha morrido lá. Então ele falou, vou levar eles, porque assim Deus vai suprir e eles não vão passar necessidade. Talvez seja o pensamento dele naquela época. Mas o comentarista fala, né, que ele levou o pai e o sobrinho. Que na verdade ele teria mesmo que ir sozinho, né? Então, o fato de a gente ter a certeza assim da provisão de Deus, né, nos faz aumentar a nossa fé também, né? A gente crê que Deus provê tudo, né? Minha esposa esses tempos atrás estava preocupada também com a cirurgia, tudo. Eu falei, não, não se preocupa, eu falei, a gente crê no Deus verdadeiro, vamos crer. Cada coisa assim, Ele tem provido nas nossas dificuldades. Mesmo a gente sendo falho, Deus Ele continua fiel e Ele continua alimentando e sustentando o seu povo. Digamos assim, vamos dizer assim, Deus não vai te dar o excesso, Deus não vai te dar luxo, mas Ele vai te dar o essencial, Ele vai te dar o necessário para a sua vida, né? Então, isso pode ser uma fase da nossa vida, mas vai passar, né? Então, e chega uma hora também que Abraão, ele vai, assim, meio que desanimando, mas Deus, ele vem novamente e reafirma a promessa dele na vida de Abraão. Ó Abraão, fica firme aí, né? Eu sou um Deus vivo, eu sou um Deus verdadeiro, eu vou cumprir essas promessas na tua vida, né? E para você ver isso, você já tem tido sinais da minha provisão, do meu chamado, né? Você vai ser pai
de uma grande nação, né? Então, ali Deus volta e fala com Abraão, ele se anima, né? Mas sempre que Deus fala conosco assim, é às vezes nos preparando também. Porque as lutas, crise, nunca vão parar de vir. E por que Deus permite isso, né? Para que aumente a nossa fé, para que cresça a nossa esperança nele, para que nós confiemos nele e não veja que as coisas podem ser por nossas mãos, né? Porque se for por nossas mãos, Deus não precisaria fazer nada, né? Mas é o contrário, Deus quer realmente que nós sejamos totalmente dependentes deles, né? O segundo ponto. Aqui ele fala, é só um parênteses, né? Aqui ele fala que Abraão, né? Levou o pai e levou Ló. Mas na verdade, Abraão não levou o pai dele. O pai dele que saiu de Ur e levou Abraão, né? E a família para Harã. Isso. E em Harã, o pai dele morreu. Só depois que o pai dele morreu, é que Deus apareceu na sarça ardente, né? E que chamou Abraão. Você estava falando, a lição, ela está falando uma coisa. A sua palavra, você falou, né? Que eles saíram de Ur todos, né? Então, assim, eu não sei, né? A lição, pelo menos na palavra, é assim que está. Aqui no versículo 31 do capítulo 11. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, né? E habitaram ali, né? E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. E só no capítulo 12 é que Deus chama Abrão. Chama Abrão, faz a chamada, né? Mas então, ali em Atos 7, se não me engano, eu não tenho essa referência, Estevão fala que Deus falou com Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus. Então, alguns estudiosos da Bíblia, eles falam que essa passagem de 12 foi uma reafirmação do chamado que ele tinha, né? Por isso que eu comentei aqui que ele tinha que ter saído já de Ur dos Caldeus sozinho. Mas não, o pai dele, por causa da migração, da guerra que teve lá naquela época, destruiu a cidade. E estava no meio dessa turma que migrou. Eles estavam procurando outra terra. Mas aí eles foram parar em Harã. E foi lá onde o pai dele morreu. Mas dali ele ainda continuou carregando Ló, né? Então esse capítulo 12, ele aconteceu antes deles saírem de Ur dos Caldeus? Ou essa daqui foi uma outra... Não, ele já estava em Terá, né? Não, ele já estava em Harã, né? Mas quando Estevão fala em Atos, vamos dar uma olhada aí. Atos 7:2. Estevão respondeu: varões irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, está aqui a resposta, né? Ele apareceu antes para ele lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, né? Então ali, já no 12, já é tipo uma reafirmação da promessa que Deus tinha para a vida dele. E mesmo assim ele continuou carregando Ló com ele, né? Ele saiu de Harã com Ló ainda, né? E no texto que nós lemos, Gênesis 12:1 mesmo, ali, dá uma olhada na revistinha. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra, onde ele morava, né? Sai da tua parentela, da sua família ali, dos pais, dos tios, né? E da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, né? Então ali já tinha, Deus já estava confirmando o que ele tinha falado com Abraão, né? Tá entendido, irmão? Eu fiquei confusa. Não, então, quando eu fui estudar isso aí, ficou também meio familiar, né? Eu falo uma coisa, outra falou, depois está lá no Novo Testamento a resposta do primeiro, né?
Falei, Deus não é Deus de confusão, né? Falei, vamos buscar essa resposta, né? Verdade. Foi algo interessante assim também, porque confunde, fala, não, ele já saiu da Mesopotâmia, já saiu de Ur dos Caldeus lá. Não, ele parou em Harã, lá o pai morreu, e de lá ele seguiu com Ló, né, para Canaã. Então, continuando aqui. Foi no ponto 2, né? Abraão enfrenta escassez em Canaã, né? Né, igreja? Né? Amém. Aqui? Amém. Ah, estou prestando atenção aqui. Já teve uma pergunta, eu ia dizer que a pergunta o dirigente ia responder mais tarde. Glórias a Deus, né? Abraão enfrenta a escassez em Canaã, as dificuldades. Nós vamos ver 3 aqui. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, mas isso não impediu que ele enfrentasse problemas e provações. A primeira provação foi ter que deixar a sua terra, sua parentela e seus amigos. Então já começa algo já meio difícil, né? Jesus, ele diz que cada um negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, né? Então, a gente negar as nossas vontades e desejos, às vezes a gente está num momento assim de comodismo tão bom, né? Que a gente até agradece a Deus, mas não, né? Agradece a Deus assim, aquele momentâneo assim, mas não, porque a Bíblia ela nos ensina que a gente, é que eu esqueço, assim, no versículo, o endereço nem se fala, mas fala que a gente tem que estar numa casa em que há luto, do que numa casa em que há alegria, né? Alegria é aquele momento, você está alegre, contente, você até agradece a Deus, você lembra de Deus tudo, mas aqueles momentos de felicidade faz um pouquinho você esquecer a promessa de Deus. E numa casa de luto, às vezes nós olhamos assim, é na onde você vê que ali é o final da vida, né? E mais triste ainda agora, hoje em dia, quando a gente vê alguém falecendo, é que a gente sabe que se tivesse Jesus, teria vida eterna com Deus, né? E não tendo Jesus, a gente sabe onde eles vão passar a eternidade. Então, às vezes isso entristece o coração, né? Porque, deixa eu contar uma experiência que eu tive, paramos aqui na primeira provação, né? Foi na época que eu estava meio que afastado da igreja, lá na cidade onde nós moramos, lá com meus pais, numa chácara, né? E ali eu consegui um serviço assim no táxi, né? Eu recebia por comissão, e era cidade do interior. Acho que na última contagem que teve lá não deu 11 mil habitantes, mas tinha muita chácara. O centro era pequeno, 2, 3 mercados só no centro, 2 padarias, coisa pequena, né? Correio, 2 bancos, que os caras assaltavam todo ano lá, passavam para retirar dinheiro lá, todo ano, e uma dessas vezes a gente morava ali perto, deu para ouvir, tremeu até nosso apartamento lá, da bomba que eles colocaram lá. E foi vendo assim, teve um dia que ligaram para mim e falaram assim, ó, vem aqui urgente buscar um senhor que ele já está com falta de ar, né? E eu não sei se ele vai aguentar até você chegar. Era um percurso assim que eu fazia assim, estrada de terra, cheia de subida e descida. Fazia em torno de 30, 35 minutos. Aquele dia eu sabia quem era esse senhor, ele estava afastado dos caminhos do Senhor, que eu já tinha conversado com ele. Só que ele bebia e fumava, ele não conseguia largar, ele já tinha falado para mim. E numa dessas vezes, assim, essa vez que eu conversei com ele, nós falamos para ele, né? Ele pediu até para ir na casa dele fazer essa oração, a gente estava ali perto, aí minha mulher estava junto, eu falei, vamos lá, né? Falei, mesmo a gente afastado assim, Deus ainda chamando você para fazer a vontade dele. Aí chegamos lá, ele falou, ele chegou até a gravar um CD, tudo, né? Só que ele chorava assim, ele falava, eu não consigo largar o vício do cigarro. Ele falou, a bebida pode até ser, mas o cigarro não. Eu falei assim, olha, nós vamos orar e você creia que Deus vai fazer a obra na sua vida, né? Creia nisso somente. Isso, a mulher dele também com os mesmos vícios que ele, né? E o filho dele, um deles já estava preso também, né? Então, era uma coisa atribulada, né, naquela família.
E dessa vez que eu fui buscar ele, eu subi ali correndo, acho que eu não levei 15 minutos para chegar lá. Né? Levei 15 minutos. E cheguei lá, ele já estava um pouquinho melhor, mas estava sentindo falta de ar. Aí eu levei ele, pronto-socorro, acho que era na quarta-feira isso. Na quarta-feira ele deu a entrada lá, ficou. Aí depois encontrei a mulher dele na rua, ele falou assim, não, naquele dia, mesmo dia já liberaram ele, mandaram ele embora, né? Deram uma medicação, mandaram ele embora. Aí eu falei, ah é? Não, então tá bom. Aí quando foi na outra semana, eu encontrei ela veio falar pra mim que ele tinha falecido, né? Eu falei, Deus. Eu fiquei assim até um pouco receoso, assim, eu falei, mas né, nós oramos, né? Por que Deus não atendeu a oração, né? Aí, quando ela foi me explicar a história, ela contou que na sexta ele deu entrada, ele ficou esses dias, sábado e domingo, no pronto-socorro, né? Que de certa forma assim, né? Aí ele veio falecer no domingo. Aí eu entendi, só que ela ainda estava triste, né, por causa da perda, né? Mas eu expliquei para ela, eu falei, não, fica tranquila. Ele não tinha dito naquele dia que ele não conseguia largar desses vícios na vida dele, né? Então, tenta entender o trabalhar de Deus. Afastou ele do álcool e do cigarro durante esse tempo. E se nesse tempo ele teve um encontro verdadeiro com Deus, ele está lá. Então creia. Falei para ela, creia. Falei, e a senhora fique firme também. Continue buscando a Deus. Porque Deus tem uma obra na vida de vocês. Basta vocês decidirem obedecer. Seguir o que Ele tem para a vida de vocês, né? Então eu vi algo fantástico assim, de como Deus Ele trabalha na vida das pessoas, né? O meu tio também, ele tinha essa dificuldade de largar o cigarro. Aí ele veio falar para mim, uma vez ele falou que até um abençoado foi lá na porta da casa dele e falou para ele, se ele não largasse o vício dele, ele ia para o inferno, né? Ele ia para o inferno, então que ele tinha que largar desse vício maldito, né? Pregou dessa forma, e ele ficou revoltado com aquilo, mandou ele embora. Depois ele soube que eu tinha me convertido, ele veio conversar comigo, né? Eu falei, não. Eu falei, que o vício é um pecado, a gente sabe, né? Ele falou, sei, mas eu vou parar assim, a hora que eu quiser, a hora que der. Eu falei, não, creia que Deus também trabalha na sua vida, né? Ele falou, eu não consigo. Eu falei, mas creia, peça a Deus, tem esse desejo? Tem mesmo? Então vamos orar. Ora, deixa nas mãos de Deus e espera. Foi um dia que ele teve que fazer uma cirurgia, ficou em São Paulo quase um mês, né? Ficou quase um mês lá e teve que parar de fumar lá dentro do hospital, não dá para fumar, né? E sempre ia um presbítero fazer uma visita a um companheiro de leito dele, que estava no mesmo quarto, e ele ouvia a palavra. Quando ele retornou para a casa dele, ele falou que não sentia mais vontade. Isso porque a minha tia na casa também fuma, né? Então, ele disse que não sentia mais vontade, e a partir daquele dia, ele parou de fumar, né? E voltou para os caminhos do Senhor, né? Então, eu falei, é filho de pais evangélicos, e eu não sabia. Por quantos e quantos tempos, assim, nós saímos, encontrávamos nas festas de família, bebíamos juntos, né? E não sabia dessa vida dele, dos pais dele, dos parentes deles que já eram pastores, irmãos presbíteros, né? E ele voltou para os caminhos do Senhor. E agora, esses tempos atrás eu falei com ele está firme, está indo na igreja, tudo. Eu falei, glória a Deus pela sua vida, né? Então, esse Deus é o Deus da provisão, é o Deus que liberta, é o Deus que, se você crê nele, ele vai completar a obra na sua vida e na minha vida também. Amém? Então, aqui uma aprovação, né? Sai da parentela, né? Então foi algo que Deus já tinha falado para ele. A segunda era a esterilidade de sua esposa e a fome na terra. Então são dois problemas aí, né? O crente fiel também enfrenta crises e provações. O Senhor estava treinando o seu servo.
né? Então, da esterilidade ali é algo também, algo sobrenatural. Como é que Deus vai prometer a ele, na época que ele saiu, parecia que ele tinha 75 anos, né? Então, já praticamente assim, velho, né? Prometer a ele que ele vai ser pai de uma grande nação, nessas alturas do campeonato, então tinha que ter fé mesmo, né? Devido à fome, Abraão tomou a decisão de ir para o Egito. A fartura que existia no Egito era semelhante à fartura do mundo, ilusória. No Egito, por pouco não perdeu a sua esposa, pois com medo mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Em nossa jornada também somos passíveis de cometer erros, mas não temos mais prazer no pecado. Como o pastor sempre comenta que pecado agora é um acidente em nossas vidas, né? Não que a gente venha fazer planos, isso eu fazia antes, né, de conhecer a Jesus, né? Pedi até coisas absurdas para Deus sem conhecer a santidade, né? E pedia coisas absurdas assim que hoje eu me envergonho. Eu falei, Deus, como o Senhor tem misericórdia, né? Em nossa jornada também somos passíveis de cometer erros, mas não temos mais prazer no pecado. Quando erramos, só nos resta uma alternativa: arrependermos e confessarmos nossos pecados e pedir perdão a Deus. Deus não desistiu do seu plano para com Abraão. O Senhor não desiste de você, ainda que tenha cometido alguns erros como Abraão. Aqui, o comentarista ele colocou que Abraão mentiu, né? Algo assim também que ficou mexendo um pouquinho com a minha cabeça. Eu falei, vou dar uma pesquisadinha nisso aqui, né? E deixa eu ver aqui onde que eu anotei. Mas tem uma passagem que fala os irmãos se lembrarem me ajudam. Tem uma passagem que ele fala sobre Sara. E ele fala sobre Sara. Era Gênesis. Era mais para frente. Gênesis. Então, papelzinho. Não precisa comentar. Gênesis 20, 12. Vamos dar uma olhada. Gênesis 11, eu vou estar lendo. E disse Abraão, porque dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Isso daqui fala de Abraão, quando ele foi lá na terra de Abimeleque, né? E disse a Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Sara, com 60 e poucos anos, ainda era bonitona, né? Na verdade. Então os caras iam ficar de olho nela, né? E ele ficou com medo, né? E na verdade, que Abimeleque perguntou para ele, por que você mentiu para mim falando que ela é sua irmã, né? Ele falou assim, não, aqui ó, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher, né? Então, na verdade, assim, não foi uma mentira que ele contou, né? Ele mais assim, o medo dele fez com que ele cometesse esse erro. A omissão também é pecado, né? Então, se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então ali, ele pode ter dado aquela vacilada ali naquela hora, assim, de não ter confiado totalmente em Deus. Mas ele não tinha perdido a fé, ele ainda cria em Deus, né? Então foi momentos assim que Deus ele permite na vida de Abraão, permitiu na vida de Abraão e permite nas nossas vidas também, a gente cometer falhas. Mas o mais maravilhoso é que você vê o Espírito Santo na tua vida, te convencendo, oxe, está errado aí, te conserta, o que você está fazendo aí? Ei, né?
A Bíblia nos ensina que nós estamos rodeados, né? Então, como o pastor certa vez falou, testemunha. Às vezes a gente pensa que é só as pessoas que estão nos olhando. Não, mas tem anjos e demônios também no mundo espiritual, né? Então, a cada decisão que a gente toma, se for a vontade de Deus, os anjos estão acampados ao nosso redor. Mas se nós tomamos uma decisão fora da vontade de Deus, e às vezes até nos leva a pecar, os demônios estão rindo à nossa volta, né? Então, que nós tenhamos os anjos do Senhor ao nosso redor, né? Então está aqui, né? Ponto 3. Abraão enfrenta a esterilidade de sua esposa. Deus havia prometido que Abraão teria uma família numerosa, porém, ele já estava com quase 100 anos e não tinha herdeiros. Esperar o tempo de Deus nem sempre é fácil. As Escrituras Sagradas afirmam que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Provérbios 13, 12. Né? Quando todas as possibilidades humanas se esgotaram na vida de Abraão e Sara, Deus operou um milagre. Sara ficou grávida e logo após Isaac nasceu. Isso nos mostra que para o nosso Deus não existe impossível. Ele é fiel, né? Lucas também fala, né? Para Deus não há nada impossível, né? Então, nessa parte da esterilidade aqui de Sara, é algo complicado assim também, que às vezes nós queremos ajudar Deus, né? Que a gente tem o nosso ponto de vista. Como já ouvimos o pastor falar também sobre algo para se fazer, né? Algo para desejar. Quando Deus, Ele fez a mim e a cada irmão aqui, né? Eu entendi isso, né? Deus, Ele fez original. Fez você único. Tanto é que você tem uma impressão digital, então você é único. Mas às vezes nós paramos e queremos ver e ser como as outras pessoas, né? Deus, Ele não quer que a gente seja cópia. Ele quer que a gente seja original. Caindo nesse ponto aqui, eu falei, esses dias, olha como Deus corrige. Eu falei para minha mulher, pô, pastor, eu pedi para dar aula de novo. Eu falei, eu não me vejo lá, né? Às vezes eu subo lá, treino mais que calor, tenho que ligar até o ventilador. Eu falei assim, toda vez que eu subir lá eu vou sentir calor, né? Eu falei assim, eu não me vejo, sabe? Mas é a minha visão, a minha limitação. Aí ela falou assim, não é você mesmo que fala lá no povo que Deus usa quem Ele quer, a hora que quer? Eu falei, toma, podia ter ficado quieto. Eu falei, é verdade. Vamos estudar a palavra. Né? Eu falei, então Deus, Ele vai nos corrigindo também. Fala assim, o importante não é só você falar, põe em prática também. Eu falei, amém, vamos estudar. Mas eu deixei o pastor de sobreaviso. Eu falei, olha, pastor, se eu ligar é porque não vai dar para ele mesmo, que o negócio aqui já está na porta já e a gente já está correndo já. Mas eu falei, não, eu tenho que crer que Deus, Ele vai tomar conta, né? Então, vamos estudar, vamos nos preparar, porque se tiver que dar aula, a gente já está um pouquinho preparado, né? Então, eu falo, quando a gente quer ajudar Deus, lembra um pouquinho de Sara. Vamos ler ali. Sara tentou ajudar Deus? Tentou, né? Tentou.